Estabelece a política de cotas para pessoas com deficiência e grupos raciais em concursos públicos realizados no Brasil. Mas muita gente tem dúvidas de como funciona esse direito. Vamos voltar ao vivo com o repórter André Santiago. Bora explicar, André? Vamos embora, Renata. Apesar da lei de cotas no Brasil, de concursos públicos, destinar vagas para pessoas com deficiência e também grupos raciais historicamente marginalizados, hoje a gente vai fazer o recorte das pessoas com deficiência, né? PCDS. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com João Américo de Freitas, advogado. Doutor João, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, André Santiago, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. É sempre um prazer falar com vocês, principalmente com você, André, que é esse líder de eufonia da comunicação em Caruaru e em toda a região. Doutor João, como é que funcionam as cotas de pessoas com deficiência em concursos públicos? É obrigatório ter uma reserva para essa categoria e tem um percentual mínimo? É obrigatório. É uma necessidade de que todo concurso tem que prever cotas, no mínimo de 5%, no máximo 20%, com definição de no mínimo 5 vagas para cada concurso. Em todos os níveis, André. Então nós temos concursos federais, estaduais e municipais para os mais diversos cargos e também em carreiras como Ministério Público, magistratura e as Forças Armadas, entre outros tantos cargos que são ocupados por concurso público. É uma definição prevista no texto da Constituição. É evidente que cada concurso vai definir que grau e que nível de deficiência física a pessoa pode possuir para ocupar aquele cargo. Então não é assim, o edital e a definição do cargo é que vai oscilar em relação a esse nível de deficiência. Algumas deficiências se enquadram nesse e outras naquele, então isso vai variar. Não há uma linearidade. A única linearidade, a única forma, a única atuação, a única decisão perene, previsão legal, geral, né, de forma geral, de forma mais abrangente, é a definição de que todo concurso público a nível nacional deve sim possuir cotas para pessoas com deficiência. Agora, essas cotas para pessoas com deficiência, assim como outras cotas, como é o caso também de cotas de grupos raciais historicamente marginalizados, mas principalmente nesse caso específico para pessoas com deficiência, para minimizar uma dificuldade que essas pessoas possam ter de se inserir no mercado de trabalho, seria mais ou menos isso? Exato, você coloca um ponto central, são pessoas que infelizmente são marginalizadas, às vezes são até silenciadas, você não tem equipamentos para acolher, então é uma forma de haver essa compensação, de reservar essas vagas para as pessoas com deficiências e também com pessoas que têm relacionada à cor da pele, que é também outra abordagem, mas no fim das contas dá o acesso a essas pessoas que muitas vezes têm uma série de dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. É bom que se diga, André Santiago, que muitas pessoas sofrem o preconceito. Você às vezes tem trabalhos que você só faz sentado, mas as pessoas com deficiência às vezes não têm acesso, porque só pelo fato de serem cadeirantes, um exemplo no que eu estou colocando. Então, no fim das contas, visa dar essa universalização do acesso ao serviço público e tentar barrar, destruir essa parede do preconceito, porque nós temos muitos servidores que ocupam cargos, por exemplo, no Poder Judiciário, que eu frequento mais, e que fazem um trabalho muito eficiente, com muita qualidade, às vezes muito mais humanizado do que as pessoas que não têm a chamada deficiência, que não são portadores de deficiência. Agora, como o senhor disse, varia de concurso para concurso, não é? O candidato tem que comprovar a deficiência, né? Exato, você tem que comprovar a deficiência. Uma vez você concorre nessa vaga de deficiente, você gera outro tipo de concorrência, você tem uma concorrência ampla, de forma geral, e depois tem uma concorrência para quem tem deficiência. Então, os deficientes, quem possui essa deficiência, ele tem que provar depois que passa no concurso público, através de uma junta,
que vai ser submetido, de que possui de fato aquela deficiência e que se enquadra no edital. Então a coisa mais importante é que quem está nos escutando, que pretende fazer concurso público para ter estabilidade na carreira, às vezes o salário até atrativo, ele tem que ler o edital do concurso público é que vai definir qual o critério de deficiência e quais são os critérios depois se você passa na prova, até na realização da prova, se você tem alguma deficiência, vai precisar de alguma ajuda, até no ato de inscrição você já indica o caminho que você vai trilhar e se submeter a uma avaliação da banca examinadora que está fazendo o concurso público. Doutor João Américo de Freitas, agradecer as suas explicações, as suas informações, a entrevista aqui à Rádio Cidade. Obrigado, estou sempre à disposição, fiquem com Deus. Renata, em linhas gerais, essas são as principais informações com relação à política de cotas para concursos públicos no Brasil, que destina vagas a pessoas com deficiência. A gente esclareceu, fez esse recorte porque a política também destina vagas para grupos raciais historicamente marginalizados. Renata. Obrigada, André. 10h03.